Olá, Missionários da Luz, capítulo 13, terceira parte. Alexandre estava esclarecendo com respeito ao sexo, né? E aí ele diz: André, lembre-se de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente a trabalho procriador. A procriação é um dos serviços que pode ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Compreendi que o problema era muito mais difícil de ser explanado, mas, como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário deslocar a concepção do sexo, nos abstendo de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. Enquanto nos mergulharmos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentaremos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto nos espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades. E observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. As palavras de Alexandre me abriram novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema se tornavam claras ao meu campo mental, me fazendo sentir que os intervalos da conversa se destinavam a me fornecer tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário da atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Portanto, não seria possível reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou maternidade são tarefas sublimes, porém não representam os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, se vale dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a troca de qualidade se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. Porém, as fecundações psíquicas precisam do cárcere de limitações e se efetuam nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso da eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando nos
quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidades com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Alexandre fez uma pausa, como se ele mesmo permanecesse embevecido em semelhantes evocações. Por minha vez, eu me achava deslumbrado. Nunca ouvi definições tão profundas referentes à posição do sexo na vida universal. E o orientador continuou gravemente. É lamentável que a maioria dos nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o turbilhão de prazeres inferiores. Porém, todos pagarão centil por centil o que devem ao altar santificado, através de cuja porta receberam a graça de trabalhar e aprender na superfície da terra. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma nos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidentemente para a zona do abuso e da viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e convertem os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características, numa paixão viciosa, tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais observem suas angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhantes despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. Ou seja, ninguém vai usar a sexualidade de maneira abusada, viciada, sem que haja repercussões na própria alma. Principalmente quando há lesões na alma de outras criaturas. A essa altura de luminosas elucidações, sentindo que o respeitável amigo entraria em nova pausa, ousei perguntar: mas o uso do sexo não é uma lei natural na esfera da crosta? Alexandre sorriu e respondeu: ninguém contesta esse caráter das manifestações sexuais nos círculos da carne. Mas todas as leis naturais nas experiência humana devem ser exercidas, como em toda parte, sob as bases da lei universal do bem e da ordem. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuam à distância desses sublimes imperativos, se transformam em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Além disso, não devemos esquecer que o sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja o sexo. Por isso mesmo, os homens e as mulheres cuja alma se vai libertando dos cativeiros da forma física, escapam gradativamente do império absoluto das sensações carnais. Para eles, a união sexual orgânica vai deixando de ser uma imposição, porque aprendem a trocar valores divinos da alma entre si, alimentando-se reciprocamente através de trocas magnéticas, não menos valiosas para os setores da criação infinita, gerando realizações espirituais para a eternidade gloriosa, sem qualquer exigência de atributos celulares. Para esse gênero de criaturas, a união reconfortadora e sublime não se acha circunscrita à emotividade de alguns minutos. Sexo e orgasmo, né? Mas constitui a integração de alma com alma, através da vida inteira, no campo da espiritualidade superior. Na maioria das vezes,
Diante dos fenômenos da presença física, bastam o olhar, a palavra, o simples gesto de carinho e compreensão para que recebam o magnetismo criador do coração amado, impregnando-se de força e estímulo para as mais difíceis edificações. Ou seja, a união não é apenas sexo, há uma comunhão de afeto. Alexandre fez pequeno intervalo à conversa e, em seguida, abanando a cabeça significativamente, observou: não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Não ousei quebrar o silêncio que se seguiu. O venerando instrutor, mergulhado em profundos pensamentos, não voltou mais no assunto, me levando talvez a meditações mais edificantes. Esperei ansioso o instante de voltar às observações do caso de Segismundo. O estudo que iniciei era verdadeiramente fascinador. Foi por isso, com justificada alegria, que recebi o convite de Alexandre para voltar ao lar de Adelino. O bondoso orientador alegava que era preciso visitar o casal e o amigo em processo reencarnacionista na véspera da primeira ligação com a matéria orgânica. Chegados à moradia nossa conhecida, encontramos Herculano e Segismundo em companhia de outras entidades. Alexandre me informou se tratar de amigos construtores que iam colaborar na formação fetal de nosso amigo. Como da outra vez, o ninho doméstico banhava-se de luz crepuscular, mantendo-se a pequena família no mesmo ato de refeição. Adelino, porém, demonstrava diferente posição espiritual. Estava claramente cercado de otimismo, delicadeza e alegria. Meu amável instrutor, muito satisfeito com a nova situação, passou a examinar os mapas cromossômicos com a assistência dos construtores presentes. Em vão, procurava compreender aqueles caracteres singulares, semelhantes a pequenos arabescos, francamente indecifráveis para o meu olhar. Alexandre, porém, sempre gentil e benevolente, acentuou: esse não é um estudo que você possa entender por enquanto. Estou examinando a geografia dos genes nas estrias cromossômicas, a fim de me certificar até que ponto poderemos colaborar em favor do nosso amigo Segismundo com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Me conformei e passei a observar Segismundo, que parecia extenuado, abatido. Não conseguia se manter sentado. Assistido pela dedicação de Herculano, conversava dificilmente conosco, estirado numa cama, em grande prostração. Demonstrava-se satisfeito com a minha simpatia fraternal, e enquanto os demais estudavam sua situação, conversei rapidamente com ele, que me deu a conhecer, mais uma vez, a penosa impressão dos que se encontram no limiar da nova experiência terrestre. Com tristeza, ele disse, já estive mais animado. Entretanto, agora, a minha energia falece. Me sinto fraco, incapacitado. Enquanto lutei por obter a transformação do meu futuro pai, eu experimentava mais confiança e serenidade. Agora, porém, que consegui a dádiva do retorno à luta, tenho receio de novos fracassos. E eu respondi confortando: tenha calma, a sua oportunidade de retenção é das melhores.
Além disso, muitos companheiros irão te seguir de perto, colaborando em seu êxito no futuro. Ele sorriu com dificuldade e observou. Sim, reconheço. Dentre todos os irmãos que me assistem agora, Herculano me acompanhará com desvelo e constância. Bem sei. No entanto, o renascimento na carne, com os valores espirituais que já possuímos, representa um fato gravíssimo em nosso processo de elevação. Ai de mim se cair outra vez. Então, ele está consciente de que a quem muito é dado, né, muito será cobrado. Não por outros, mas por ele mesmo, pela sua consciência. Ele já tem consciência da sua situação, da sua oportunidade, do erro que ele cometeu. E, portanto, ele sabe que não poderá voltar a cometer. Ou seja, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós somos responsáveis. E Alexandre diz, eu o encorajava quando o meu orientador, dando por fim o exame da documentação, se aproximou de nós e falou com afetuosa autoridade. Segismundo, é incrível que desfaleça no momento culminante de suas atuais realizações. Restaure a sua fé, regenere a esperança, porque você não pode entrar na corrente material como os nossos irmãos ignorantes e infelizes, que reclamam quase absoluto estado de inconsciência para penetrarem de novo o santuário maternal. Não deixe de colaborar com a sua confiança em nosso trabalho para o seu próprio benefício. Dê trabalho à sua imaginação criadora. Mentalize o início da condição fetal, formando em sua mente um modelo adequado, ou seja, a participação dele em sua formação fetal. Você encontrará na maternidade nobre de Raquel os mais eficientes auxílios e receberá de nós a mais dedicada cooperação. Entretanto, lembre-se de que o seu trabalho individual será muito importante no setor da adaptação e da recepção, para que triunfe na presente oportunidade. Não perca tempo em expectativas ansiosas, cheias de dores e apreensões. Levante o padrão de suas forças morais. Segismundo ouviu respeitoso a advertência. Reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, se esforçando por aliviar a carga de preocupações inúteis. No livro O Consolador de Emmanuel, na questão 31, ele fala assim: a reencarnação se inicia com as primeiras manifestações de vida no embrião? E aí a resposta: desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua condição. Importa reconhecer, portanto, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Isso acontece com os espíritos elevados, né? Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não hesitei em dirigir nova consulta e, sob forte interesse, perguntei: então, existem aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? E ele respondeu: certamente. Assim também como desencarnam diariamente na crosta milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo aqui,
A maioria dos que retornam à existência corporal da esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que organizam suas novas tarefas redentoras, e quantos recebem semelhantes auxílios são conduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos do nosso plano que os ajudam. São inúmeros os que regressam à crosta nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores da nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Ou seja, a maioria de nós renasce dessa forma. Espíritos amigos decidem e organizam as novas tarefas e a nova formação corporal. A explicação não podia ser mais lógica e, uma vez ainda, admirei no amigo amoroso o dom da clareza e da simplicidade. Nos demoramos por mais algum tempo naquele ninho acolhedor e, ao se despedir quase à meia-noite, após reconfortar o espírito de Segismundo, Alexandre se dirigiu a Herculano e aos construtores nesses termos: voltaremos na noite de amanhã para a ligação inicial, fazendo a entrega de nosso irmão reencarnante aos nossos amigos. Um dos espíritos construtores, que parecia o chefe do grupo em operações, o abraçou comovidamente e falou: contamos com a sua ajuda para a divisão da cromatina no útero materno. Cromatina é aquele elemento básico do DNA, informações dos códigos genéticos. Então, ele está dizendo que há uma interferência na divisão, replicação das células, ou seja, que há uma interferência no processo da formação fetal. E aí ele respondeu bem-humorado, com muito prazer. Voltando a outras ocupações, não continha as ideias novas que a experiência de Segismundo despertava em mim. Como seria feito o auxílio naquelas circunstâncias? Raquel estaria consciente de nossa colaboração? Como o casal interpretaria as atividades do nosso plano, caso viesse a conhecer a extensão de nossa tarefa? Alexandre, porém, se incumbiu de interromper as minhas indagações interiores, acrescentando como se tivesse ouvido os meus pensamentos. Em caso dessa natureza, André, a nossa intervenção se desenvolve com a mesma santidade que caracteriza a ajuda de um médico responsável e honesto ao praticar a intervenção no parto comum. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais, como acontece na organização de formas em outros reinos da natureza. Mas em todos esses fenômenos, os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis, de acordo com os planos de evolução ou resgate. Portanto, nossa ajuda em tais processos é uma das tarefas mais comuns. Ou seja, o processo fetal obedece a um automatismo, mas em todos esses fenômenos, apesar de terem a cooperação espiritual, também sofre a influência da carga mental da mãe, podendo até alterar a constituição molecular. Compreendi a elevação do esclarecimento e pacifiquei a mente, esperando o dia seguinte. Porém, escoadas as horas do dia, a curiosidade voltou a me espicaçar. Em que momento deveríamos buscar a moradia de Adelino? Sem qualquer intenção menos digna,
O instante da primeira ligação de Segismundo à matéria me preocupava. Alexandre agiria no momento da união sexual ou o fenômeno obedeceria a diferentes determinações? Meu orientador sorria em silêncio, compreendendo minha tortura mental. As horas se sucediam umas às outras e, observando minha impaciência, Alexandre esclareceu bondoso: não é necessária a nossa presença no ato da união celular. Semelhantes momentos da intimidade conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genésica. O elemento masculino deve fazer extensa viagem antes de atingir o seu objetivo. E sorrindo, acrescentou: temos tempo. Compreendi a delicadeza dos esclarecimentos e, sequioso de informações referentes ao assunto, perguntei: com relação às uniões sexuais, de acordo com o seu parecer, todas elas são invioláveis? E ele respondeu atencioso: isso não. Você não deve esquecer que eu falei lares em bases retas. Todos os encarnados que edificam o ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando as fronteiras vibratórias e defendendo contra as forças menos dignas, tomando por base de seus trabalhos os pensamentos elevados que encontram no ambiente doméstico dos amigos. Entretanto, não ocorre o mesmo nas moradias, cujos proprietários escolhem baixas testemunhas espirituais, buscando-as em zonas inferiores. A esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que se põe em casa, o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolhem. Tornam-se vítimas inconscientes de grupos perversos que partilham de suas emoções de natureza fisiológica, induzindo-as à mais dolorosa viciação. Ainda que esses cônjuges infelizes estejam temporariamente catalogados no pináculo das posições sociais humanas, não poderão trair a miserável condição interior, sequiosos que vivem de prazeres criminosos, dominados de estranha e incoercível volúpia. A resposta impressionante de Alexandre me surpreendeu. Compreendi com mais intensidade que cada um de nós permanece com a própria escolha de situação em todos os lugares. Todavia, nova questão surgia no meu cérebro e procurei movimentá-la para melhor aclarar o raciocínio. E eu vou dizer no próximo bloco.